Amém? Que Deus abençoe a cada um que aqui está, cada amiga, cada amigo. Vamos começar mais uma tarde e é com muita alegria que eu chego até você. Peço licença para entrar aí na sua sala, na sua varanda, onde você estiver. Eu estou aqui, ó. Pensa num jardim maravilhoso que eu tenho aqui. Ele é pequeno, mas ele é tudo que eu preciso. Especialmente as pessoas que fazem parte dele aqui são as melhores. É tudo que eu preciso. Seja bem-vinda aí a minha amiga Marli, Keila, Mônica, todas as minhas amigas que já estão entrando, a Cimeia, a Shirley, e eu não vou conseguir ler todos os nomes, mas todas as amigas são bem-vindas. Nessa tarde eu escolhi um tema um tanto propício para os nossos dias, para tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Tantas mudanças, tantas transformações, e nós estamos assim com índice de ansiedade um pouco elevado. Nós somos... No Brasil, nós somos 200 milhões de brasileiros. Desses 200 milhões, 20 milhões de pessoas convivem com o transtorno de ansiedade. Veja que não é pouca coisa. Então, nós temos um Brasil imenso, maravilhoso, ensolarado. Nós temos um Brasil cheio de gente bonita, muita gente crente, porque o índice de evangélicos é imenso também. Mas nesse meio aí todo... nós temos pessoas sofrendo, nós temos pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa oração, nós temos pessoas que estão no calado, angustiada, amargurada, cheia de ansiedade, morrendo calada. E não é longe, por vezes é perto, é dentro da própria igreja, dentro da nossa casa, que nós possamos dar atenção a essas pessoas, mas que nós possamos também cuidar da nossa alma. E eu quero falar um pouquinho justamente desses brasileiros, porque eu sou brasileira com muito orgulho. E eu creio que você também que é, e também quem não é, quem está lá na Espanha, em tantos outros países que nos acompanham aqui pela essa live, que também sabe o quanto é bom estar bem e ser feliz. Então, esses 200 milhões de brasileiros... 20 milhões convivem hoje com um transtorno de ansiedade. Significa o que isso? Significa que 10% da população brasileira tem algum tipo de transtorno de ansiedade. É um número alto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com mais gente ansiosa. É o país que tem o maior índice de ansiedade. E quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre esse tema, sobre o que nós íamos falar nessa tarde, e que eu me deparei com esse cálculo, eu falei, meu Deus, como assim? Nós, um país tão ensolarado, tão gostoso, com pessoas que riem tanto, mas será que o sorriso é aquele sorriso só para fora e por dentro tem amargura, tem tristeza? Porque quando nós olhamos os dados da OMS, eu vi esse dado assombroso, que o país com maior índice de pessoas ansiosas está aqui no Brasil. Segundo a Universidade de Cambridge, as mulheres são as que mais sofrem com os transtornos de ansiedade. 42% das mulheres sofrem com esse transtorno de ansiedade. Por que nós sofremos muito mais com esse transtorno? 42% é um número bastante alto. Em contrapartida, apenas 29% dos homens sofrem com ansiedade. O que é que acontece? E eu fiquei pensando, o que gera a mais esse índice de ansiedade em nós mulheres? E aí, novamente, claro, eu fui dar uma pesquisada. O que eu cheguei a que conclusão? Observando algumas pesquisas, que as alterações hormonais que nós temos, porque mulher é assim, cheia de hormônios, né? Então, essas alterações hormonais fazem com que o número seja mais elevado. Então, a mulher tem mais ansiedade justamente pelas alterações hormonais. Também tem outros fatores, como a maternidade, a dupla jornada de trabalho. Outro fator que influencia muito, que acontece muito, é a violência da mulher. Infelizmente, nós temos muitas mulheres que sofrem violência doméstica no calado. Ninguém nem imagina o que aquela pessoa passa, mas ela está ali sofrendo. E ela faz parte desses 42%. Outro dado são os conflitos de relacionamentos. Então, a mulher, nós, como temos essa capacidade de guardar mais coisas, somos mais emotivas, nós acabamos sofrendo mais. Mas aí eu quero, juntamente com você, não só olhar dados e números,
Não só descobrir que nós, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofremos mais de ansiedade do que qualquer outro país. Não só descobrir que 42% das mulheres sofrem com esse transtorno. Eu quero também meditar num texto bíblico, para que ele já comece acalmando o teu coração. Nós começamos com a música, que veio de encontro à nossa alma, veio acalmar. Então agora também eu quero ler com você 1 Pedro 5 e 7. Se você tiver com a sua Bíblia aí na mão, pode pegar a sua Bíblia. Se você tiver com o seu chazinho, você pode começar a tomar seu chazinho, relaxar, tá bom? Porque essa é uma tarde para a gente relaxar, aproveitar. 1 Pedro 5, 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, nos mantido de pé. E o texto nos convida justamente a lançarmos sobre ele, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade. O que significa isso? Lançar é retirar algo que está em mim. E o que eu faço? Eu retiro de mim e lanço no outro. E o convite nessa tarde é, retire dos teus ombros, retire da tua alma, retire do teu coração, retire da tua mente toda essa ansiedade e lance aos pés de Cristo. O que significa lançar? Lançar significa ação. Então, se eu quero tratar a minha ansiedade, ou se eu quero ajudar alguém que está com ansiedade, eu preciso ter uma ação. Então, requer uma posição, um posicionamento meu. Então, nós começamos por compreender que existe um índice elevado, mas que existe também um Deus que tem cuidado e guardado. E diz para mim e para você nessa tarde, lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu sim tenho cuidado de vós, eu tenho essa capacidade de cuidar, o Senhor tem a capacidade de cuidar de mim e de você, e nós não estamos desamparados, irmãs. O nosso Brasil, mesmo que esteja aí no topo da lista, segundo a OMS, da ansiedade, ele não está desamparado, nós temos um Deus que cuida. Mas eu quero compreender com você, vamos analisar e compreender um pouquinho então, o que é ansiedade? Para a gente continuar meditando sobre a ansiedade, eu quero compreender com você o que é ansiedade. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão me assistindo agora, que está nessa conversa gostosa comigo, que já teve ou está tendo algum grau de ansiedade. Esses dados que eu trouxe aqui é do ano passado. Você imagina hoje, dentro dessa pandemia, quanto esses dados não já aumentaram? Com certeza, eles aumentaram bastante. Mas quando nós olhamos então para a nossa vida, nós sabemos que nós precisamos cuidar, nós precisamos ter uma ação para que as coisas não criem um volume muito maior, para que as coisas não cresçam. Então vamos compreender, eu quero compreender com você o que é ansiedade. Ansiedade é um sentimento constante de preocupação. Sabe quando a sua mente está constantemente, o tempo todo preocupada? Aí começa esse processo da ansiedade. É esse sentimento constante, diário, é noite, é dia, em todo o tempo a minha mente está preocupada com algo. Isso traz o quê? Isso me leva a ver, a visualizar dentro de mim a minha incapacidade. Isso me leva a visualizar um medo. Veja que tudo isso começa por paralisar a pessoa. Isso começa a tomar o corpo, a mente e o espírito da pessoa. Então a ansiedade, esse sentimento de preocupação, de incapacidade, de medo, vai aumentando. E eu vou sendo tomada por aquela sensação interna de insegurança. Já passou por uma ponte onde você não sente segurança nela? Como se ela estivesse balançando? Já esteve num ambiente onde você fica desconfiado das pessoas? Esse sentimento, essa sensação de insegurança é altamente destruidora. E a ansiedade, ela é justamente isso. É também uma inquietação. Aquela pessoa inquieta, ansiosa, tensa, agitada. É justamente a agitação interior. E é visível. Quando você senta perto de uma pessoa tranquila, ela vai sentar, relaxar, olhar para os lados, tomar um chazinho, cumprimentar. Mas tenta sentar perto de uma pessoa ansiosa. Questão de segundos, de minutos, você também já está ansiosa, porque tudo aquilo
que a pessoa está sentindo aquela ansiedade, aquela agitação, aquele temor, aquele medo, aquela insegurança, ela começa a passar para a gente. Aquilo começa a incomodar. Você imagina dentro de casa uma pessoa com esse transtorno de ansiedade? Agora você imagina várias pessoas dentro da mesma família com transtorno de ansiedade. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde mental para que a gente não venha estar com essa agitação interior. Mas vamos um pouco mais adiante. Existe a ansiedade normal, que é aquela ansiedade necessária. Quando você vai atravessar uma rua, você precisa ter um mínimo de ansiedade, de preocupação. Só que eu falo de uma ansiedade normal, isso é necessário para a nossa sobrevivência até. Só que na medida em que eu vou patologicamente adoecendo, essa ansiedade normal pode ser aumentada. Então a ansiedade, assim como a depressão e outras doenças da alma, elas vão tomando um volume muito maior a cada vez. Então existe a ansiedade normal, a moderada, intensa, aguda, neurótica, patológica. Eu preciso que você analise, será que eu estou em algum grau dessas ansiedades? Será que em algum grau disso aqui está dentro de mim? Porque se deixo de estar numa ansiedade normal e passo para uma moderada, passo para intensa, aguda, neurótica, patológica, então eu começo também a desenvolver alguns quadros de pânico, de fobia. E aí você já não sabe mais qual é a patologia. Porque uma coisa leva a outra e elas, no final estão todas entrelaçadas. Ansiedade, depressão, pânico, fobia, tudo começa a fazer parte de um pacote de doença, de um pacote de tristeza, de um pacote de amargura e de morte. Eu preciso cuidar. Na medida em que começar essa ansiedade a comprometer a minha vida normal, na medida em que essa ansiedade começa a comprometer a minha saúde, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar ajuda. Eu não posso deixar a coisa crescer. E esse é o perigo que muitas vezes nós cometemos. Nós deixamos, nós não cuidamos. Isso não é nada. Nós colocamos naquela caixinha, naquela gavetinha, fechamos a porta, passamos a chave e não nos importamos. Isso é perigoso. Então eu preciso começar a analisar, sempre observando o que eu estou sentindo. O que eu estou pensando? Por que eu estou me afastando? Por que eu estou tendo esses pensamentos? E na medida em que isso começa a comprometer a minha saúde, a minha vida, o meu cotidiano, então é hora de quê? De buscar ajuda. É hora de buscar uma ajuda no aconselhamento psicológico, é hora de buscar auxílio médico, é hora de buscar uma terapia, é hora de buscar a família, é hora de buscar um aconselhamento pastoral, é hora de buscar uma amiga. Todas essas pessoas podem ser úteis. E se for alguém que está perto de mim, eu tenho que ser essa pessoa útil na vida dela, eu tenho que ser esse canal de bênção na vida dessa pessoa. Então eu quero que você pense nas pessoas da sua família, nas pessoas da sua igreja, quantas mulheres, quantos homens, quantas famílias, quantas crianças sofrendo de ansiedade. Você vê aquela criança pequenininha. Aqui nós temos um grupo maravilhoso na nossa igreja que trabalha com criança, a Kelma, a Andréia, e com certeza elas já detectaram muitas crianças e dá pena de ver. A criança está ali sentada, começa a roer a unha, ela fica escondidinha, ela vai se encolhendo. De onde vem? Por quê? Como é que vamos tratar? Normalmente, nós descobrimos o quê? Que a ansiedade da criança está relacionada a algo dentro da família, ou a algo que aconteceu na escola, ou até mesmo dentro da própria igreja. Então temos que estar atentos ao que nós sentimos, atentos ao que o outro está sentindo. Então eu preciso buscar essa ajuda. Mas eu também preciso, sem dúvida alguma, buscar a maior ajuda dos psicólogos, dos psicólogas. Eu preciso buscar a ajuda de Deus em todo tempo, em todo momento. Eu não posso me esquecer de que Deus tem cuidado, tem nos sustentado. Vamos lá para Filipenses? Filipenses 4, versículo 6, vai lá na tua Bíblia, eu te aguardo. Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Como isso? Pela oração e súplicas, com ação de graças. Que nós possamos descansar em Deus, que nós possamos contar para Ele, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus.
Por que terapia trata? Porque terapia é falar, é colocar para fora. Por que a oração trata? Porque oração é falar com Deus. É falar com quem tem a chave da tua alma. É falar com quem conhece os teus pensamentos. É falar com quem te criou. É falar com quem tem essa capacidade de mudar a tua história, de mudar a minha história. Então vamos buscar a Ele. Por quê? Se nós não buscarmos a Deus, nós podemos permitir que a ansiedade aumente. E sabe o que acontece? A ansiedade, ela anula a nossa capacidade de descansar em Deus. Então, se eu permito que a minha mente seja tomada, que o meu corpo esteja constantemente em ansiedade, eu começo por anular a ação de Deus. Aqui nós temos então duas opções. Ou olhamos para as circunstâncias maiores do que nossas forças e ficamos ansiosos, e a ansiedade é justamente isso, é eu lembrar do futuro, é eu pensar no amanhã, não consigo resolver, não sei o que fazer, então eu fico ansioso. Então eu tenho essas duas opções, eu olho para esse futuro, do qual eu não tenho domínio, do qual eu não tenho controle e fico ansioso, ou eu olho para Deus e triunfo na minha capacidade de superar com Ele essa ansiedade. Eu escolho a segunda opção. E eu convido você a escolher a segunda opção. Vamos escolher olhar para Deus e triunfarmos sobre a ansiedade. Seja ela o nível que for, seja ela a causa que for, nós precisamos triunfar. Nós precisamos vencer diariamente para sairmos do outro lado vitoriosos. Em Cristo. A tua família também tem que ser uma família vitoriosa. Depende de mim e de você. Nós temos que somar. Para isso eu tenho que fazer o quê? Para isso eu preciso parar um pouco. Sabe aquela tarde que você para? Hoje eu vou pensar em mim? Hoje eu vou tomar o meu chá? Hoje eu vou colocar a cabeça no travesseiro aqui na grama, onde for, na sua cama, no seu quarto? E vou analisar um pouquinho, eu preciso compreender quem eu sou. Há muitas pessoas que o ritmo de vida, o estresse, a própria ansiedade vai tomando conta da pessoa e ela não tem essa capacidade de parar, de analisar, de se recuperar para o próximo embate. É preciso que consigamos parar. Então eu preciso analisar e compreender a causa da minha ansiedade. Se eu estou com ansiedade, peraí, tem algo que está errado no meu corpo. Então eu preciso parar e analisar. Será que é alguma situação estressante? Porque vários são os fatores que podem provocar uma ansiedade. Então tem situações que são estressantes. Isso provoca ansiedade. Ou será que é o desemprego? Preocupações com a saúde, é o que nós mais estamos vivendo nesse momento, muitas pessoas preocupadas com a saúde, com a falta de emprego, com a falta do alimento, tudo isso gera internamente uma ansiedade maior, problemas financeiros, problemas afetivos. O que te perturba nessa tarde? Eu te convido a acalmar o teu coração, a descansar a tua alma, a respirar, prova e vê que o Senhor é bom, que Ele tem cuidado. Vamos então respirar e descansar. Mas pode ser também algo mais profundo. Pode ser então uma descarga excessiva de adrenalina ou cortisol. O que tem acontecido no nosso corpo? Essa substância produzida pelo corpo é justamente quando há um perigo. Então, se tem um perigo, nós estamos vivendo dias de perigos, dias de embate. Então, provavelmente, essa substância está sendo em maior escala no nosso corpo, tanto a adrenalina quanto o cortisol. Isso deixa o quê? Mais acelerado. É como se o nosso corpo estivesse em constante aceleração. Imagina um carro, e você liga esse carro, e você acelera esse carro, e você não desliga o carro a manhã inteira. E você não desliga o carro a tarde inteira, e você não desliga o carro a noite inteira. No dia seguinte, você acha que esse carro ainda estará funcionando? Ele pode fundir, parar, acabar o combustível, ou seja, tantas coisas podem acontecer. O nosso corpo é uma máquina, mas é uma máquina que funciona de modo coordenado. Se faltar a saúde, se faltar o óleo, o alimento, se faltar Deus, se faltar a saúde, nós vamos morrer. Então eu preciso tomar cuidado. Pode ser também outros fatores, vamos caminhar um pouquinho mais e compreender quais são esses outros fatores. Pode ser o quê? Predisposição genética. Pode ser também alguns conflitos pessoais, pode ser conflito. Tem ambiente que é propício ao conflito, à competição. Esses ambientes são nocivos, não é saudável. Esse ambiente, ele desgasta. Pode ser também traumas lá de trás.
como eu disse, criança, quantas crianças que carregam traumas, quantos adultos já atendia em consultório como psicóloga, adultos de 60 anos, com traumas lá dos 5 anos de idade, de abusos verbais, abusos físicos, rejeição, tudo isso pode alterar. Em algum momento da vida pode surgir o quê? Uma ansiedade em função daquilo que não foi tratado no passado. Uma ansiedade em decorrência dos pensamentos de como será o futuro. Então nós precisamos cuidar. Outros fatores que também podem gerar ansiedades são justamente a utilização de drogas ou algum medicamento, não necessariamente droga, mas algum medicamento recomendado pelo médico pode sim vir a causar um índice maior de ansiedade, transtornos. Então eu preciso tomar cuidado, tomar medicamento apenas prescrito pelo médico, porque o excesso pode fazer mal, o período pode ser ruim, então eu tenho que estar dentro de uma orientação médica para tomar medicamentos, seja para depressão, seja para ansiedade, seja para qualquer outra coisa. Para quê? Para não desencadear outros fatores, e alguns fatores são desencadeados dentro da ansiedade justamente aí, utilização de medicamentos errados. Então eu preciso ter essa sintonia do meu corpo. Agora, vamos ver um pouco mais como compreender essa ansiedade. O corpo ele fica em constante estado de alerta. Não descansa. Esgota. Não aguenta. Isso traz consequências para o corpo. Eu falei sobre as consequências físicas, mas nós temos consequências emocionais, espirituais. É um pacote de muitas coisas. E nós temos que tomar cuidado, porque nós somos essa pessoa que podemos guardar este pacote e adoecer, ou nós queremos ser essa pessoa que elimina, que limpa, que coloca aos pés de Cristo esse pacote, que vai para uma terapia, que vai para um aconselhamento pastoral, que vai para um socorro familiar, que vai para uma vida menos estressante, mais relaxada e mais feliz. Então vamos compreender o que causa no corpo, quando eu tenho ansiedade. Olha aqui. Primeira consequência que eu trago para você, nós podemos ter aquele cansaço, é aquela pessoa que está esgotada, cansada, mas ela pode ter também problemas digestivos, ela pode ter náuseas. Quando eu estou, ou você, ou alguém está ansioso, a pessoa pode ter palpitações, normalmente tem palpitações, um aceleramento do coração, você começa a ter aquela sensação de aperto no peito, a pessoa não consegue respirar. Começa a ter falta de ar, e você busca o ar, você quer respirar e você não consegue. Parece que você está fechado. Aquilo dá desespero, aquilo requer um cuidado. Porque senão a pessoa pensa que vai morrer, que ela vai sufocar, e começa um calor, isso é aumentando a tensão muscular. A pessoa começa a ficar tensa, travada, começa a ter o quê? Dores nas costas. Quais desses sintomas você já teve? Quem você observa que teve esses sintomas? A pessoa, quando está com ansiedade, ela pode ter a sensação de tontura também. Pode sim até cair de tontura. Ela pode ter vertigem, ela pode ter um aumento do suor, ao mesmo passo que pode ter também um aumento de frio. Ela pode começar a tremer. Quer dizer, são tantos fatores que podem tomar a pessoa num quadro de ansiedade. E ela pode também ter insônia. Esse ponto aqui é um ponto que chama a atenção e é um ponto que pega muitas pessoas, a insônia. Quantas pessoas não conseguem dormir bem? Quantas pessoas precisando de medicamento? Deita, rola na cama a noite inteira, vira de um lado para o outro, levanta, sai, levanta, caminha pela casa, levanta, bebe água, levanta, vai na geladeira, abre a geladeira, olha de cima e baixo, come mais um pedaço de bolo, volta para a cama, não acontece nada, volta na cozinha, come uma banana, come um bolo, come um biscoito, não acontece nada, passa a noite comendo. A ansiedade, ela engorda. Por quê? O corpo está acelerado, mas não é um aceleramento para gastar a energia, pelo contrário, está acumulando dentro de si. É preciso sair de algum modo essa energia. Vamos caminhar um pouquinho e entender? Tudo isso vai afetar diretamente a alma da pessoa, as emoções, o intelecto. E aí vai vir mais coisas ainda. Mas eu já vou chegar também em algumas soluções, tá? Não tem só coisa ruim não nessa vida, tem coisas boas também. Mas nesse momento, nesse quadro que nós estamos aqui de ansiedade, em que a pessoa está de ansiedade, vai vir mais alguns fatores, como vai vir nervosismo, pode vir irritabilidade. A pessoa começa a ficar muito irritada, tudo estressa, nada tá bom. Especialmente nós mulheres, né, irmãs, temos que tomar cuidado.
aquele mês que nós estamos assim, com TPM, ou então aquele processo que você já está com um pouquinho mais de idade e aí você está na menopausa, pode também desencadear algum nível de ansiedade. Nós vamos compreender que existe essa ansiedade que é desencadeada por disfunções hormonais. Então eu me torno uma pessoa irritada, eu começo a ser agitada, aquela pessoa que senta, ela mexe no braço, ela mexe no cabelo, ela puxa o cabelo, ela faz alguma coisa, ela sempre está ajeitando alguma coisa, ela fica mexendo, chacoalhando a perna. Dá uma ansiedade, não dá? Dá uma certa agonia ficar perto dessa pessoa. Prefira as pessoas calmas. Prefira estar próximo. Prefira você ser essa pessoa calma. A pessoa, quando está com ansiedade, ela tem dificuldade de concentração. Pega um livro para ler, não consegue ler, para a leitura. Vai fazer uma coisa, para. Começa e para, começa, para, começa. Conhece gente assim? Entra no emprego, sai. Começa uma atividade, para. Nunca está satisfeita, não consegue acalmar a alma e desenvolver aquilo que está fazendo. Então, ela está o tempo todo tentando buscar solução. E aí o que acontece? Ela não consegue achar solução. Por quê? Essa pessoa está preocupada. A ansiedade é essa preocupação, esse medo o tempo todo. Pior. Aí a pessoa ansiosa, ela passa a evitar situações ameaçadoras. Então, aquilo que me ameaça, eu procuro evitar. Mas isso é perigoso, porque eu posso começar a me isolar. Eu posso começar a me tornar uma pessoa sozinha dentro do meu quarto, só no meu computador, só no meu celular, só com o meu mundo, só com o meu eu. Aí pode surgir outras doenças, além da ansiedade, depressão, além da depressão, as fobias, isso vai fechando. Isso pode levar ao suicídio. Percebe que a coisa é séria. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais com você. Como é que nós podemos enfrentar a ansiedade? Nós podemos enfrentar a ansiedade começando por reconhecer os nossos medos. Todos nós temos nossos medos. Não existe a pessoa perfeita. Não existe a pessoa confiante 100% o dia inteiro, o ano inteiro. Não. Em algum momento da vida nós vamos ter algum medo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer esse medo. Reconhecer essa insegurança, os conflitos, o quanto mais cedo, melhor. Ou seja, quanto mais cedo eu reconheço as minhas limitações, as minhas fragilidades, melhor para eu tratar. Mas eu vou me colocar na mão de Deus, na direção de Deus, com a convicção de que Ele pode aquilo que eu não posso. Então vamos reconhecer os nossos medos, as nossas inseguranças, vamos buscar ajuda familiar, ajuda pastoral, psicológica e médica, vamos aproveitar o tempo que nós temos de forma saudável, produtiva. Nós estamos nesses dias trancados assim, dentro de casa um pouquinho mais. Alguns estão levando vida normal. Acho temeroso, porque nós estamos ainda diante de uma pandemia. Então, sejamos cuidadosos. Vamos sair para o que é estritamente necessário e nos resguardar dentro daquilo que podemos. Então, vamos buscar sermos produtivos. Arrume a sua mesa do chá da tarde. Tome o seu banho, fique linda, fique maravilhosa. Faça um bolo. Hoje eu já tinha feito tudo. Eu falei, bom, e agora o que vou fazer? Vou fazer um bolo de banana. E fiz um bolo de banana maravilhoso, delicioso, com um chazinho que nós vamos degustar daqui a pouco. Então, aproveitar o tempo com qualidade. Como é que a gente pode fazer isso? Lendo também a palavra de Deus. Aqui está um tempo precioso que nós podemos ter. É a leitura. Nós também temos que aproveitar esse tempo para orar. Orar, falar com Deus, buscar a direção de Deus em todo tempo, em todo momento. Vamos buscar ouvir boas músicas. Eu disse anteriormente que a terapia trata porque você senta e fala do que você está sentindo. A oração também é isso. É o maior remédio que pode acontecer, porque você senta nos braços de Deus e conta para Ele a tua necessidade. E o melhor, Ele te conhece. Ele vai te acolher e compreender melhor do que ninguém a tua necessidade. Então nós precisamos dessa leitura da palavra. Em tempos de dificuldades, em tempos de ansiedade. Vencer a ansiedade, lendo a palavra de Deus, orando, ouvindo boa música. Música acalma. Eu comecei essa live com uma música justamente para te mostrar o quanto a música acalma o nosso coração. Existem alguns outros truques, vamos dizer assim, ou formas de lidar com a ansiedade, que é justamente você, à noite, está ansiosa, está preocupada, você pode ouvir
Então, músicas, sons da natureza, tem alguns dispositivos do celular que traz, né? Você coloca então som da natureza, som de chuva, isso vai relaxar o corpo. Isso traz em alguns minutos um sono. E o corpo precisa desse sono reparador. Eu preciso também andar descalço. Nós não podemos ficar o tempo todo trancados num quadrado. Aqui em casa eu tenho esse gramado maravilhoso, graças a Deus. Então o que eu faço de manhã? Eu levanto, eu venho para cá, sento no meu banquinho, pego um sol, ando descalço. Isso é curador. Eu preciso, se você puder, anda descalço. Se você puder, anda na areia, anda na grama, na areia. Isso faz bem. É como se descarregasse essa energia que está acumulada. E a ansiedade é justamente esse acúmulo. Alguns outros fatores que você pode também lançar mão. Ao invés de você tomar muito café, porque o café, ele ativa, o café, ele vai te acelerar. Tome um chá que é relaxante. Faça lá o seu bulizinho, ó, de chazinho, deixa ali do seu lado, coloque a garrafinha na geladeira e vai tomando ao longo do dia também o seu chá relaxante. Pode tomar seu cafezinho também, mas não à noite, né? Então escolha os horários que sejam melhores. Então, além disso, você pode também diminuir na quantidade de açúcar, porque excesso de açúcar traz também essa ansiedade aumentada. Precisamos cuidar do nosso corpo como um todo. Então, é orar, é cuidar da parte emocional, é cuidar da parte física. Fazer relaxamento, eu preciso desse momento. Relaxamento muscular. Fazer o quê? Um alongamento. Então, quando eu venho aqui para o meu quintal, normalmente eu faço um alongamento, eu começo a caminhar, faço um alongamento. Isso faz bem. É preciso fazer algum tipo de exercício. Não pode sair, faz no quintal mesmo, faz dentro de casa, faz no sofá. Entendeu? Levanta o braço, levanta a perna, faz qualquer coisa, lava uma louça. Mas nós não podemos ficar parados, vendo o quadro aumentar e não fazermos nada. Então, o cuidado que nós precisamos ter é preciso praticar exercício físico. Um dos tratamentos para quem tem depressão, ansiedade, além da terapia, além do medicamento, se for necessário, recomendado pelo psiquiatra, é também a prática do exercício físico. Então, é preciso. Também temos que cuidar do excesso de informação. Nós estamos vivendo dias em que a informação está muito acelerada, muita coisa negativa. Não permita que coisas negativas entrem na sua mente. E nós estamos vivendo isso aí, ó, excesso de informação negativa, excesso de fake news. Toma cuidado. Quando nós olhamos para Filipenses, ele nos dá justamente essa orientação no que pensar. Em tudo que é bom, em tudo que é de boa fama, em tudo que é amável. Então vamos tomar cuidado com o excesso de informação ruim, informação negativa, porque isso pode adoecer. Então eu preciso fazer exercícios da minha mente, do meu corpo, da minha alma. É um cuidado. Respiração, eu preciso tomar cuidado, porque a ansiedade, ela vai justamente na respiração. A pessoa começa a ficar, não consegue respirar, fica agitada, estressada, e aquela sensação de falta de ar. O que eu sugiro para você? Respira profundamente. Solta lentamente. Respira profundamente. E solta lentamente. Segura aí uns 15 segundos, se você conseguir. 5, 3, o que você conseguir. Importante é você puxar o ar e soltar lentamente. Você vai sentir uma tranquilidade. Enquanto isso, a sua mente está onde? Pensando em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é de boa fama. Pensando no céu, pensando em Deus, pensando o quanto Ele é bom e maravilhoso comigo, com você, com a nossa casa. Vamos então colocar a nossa mente. Mas eu quero trazer também mais um ponto, e aqui eu já estou quase finalizando, tá bom? Não quero ser cansativa com você, não. Nós precisamos de um outro item para enfrentar a ansiedade. Nós precisamos, além da oração, desses cuidados físico, mental, espiritual, cuidado com a família, cuidado com o nosso corpo, nós precisamos, dentro desse cuidado com o corpo, tomar sol. Então, quando eu saio aqui de manhã, meu objetivo também, além de andar descalço, de ficar um pouco mais tranquila e sozinha, porque nós precisamos desse momento sozinho, é também tomar sol. A luz do sol, ela é maravilhosa. Ele é um potente inibidor da ansiedade e da depressão. Então, quando a pessoa está com ansiedade e depressão, você acha que ela quer sair? Ela quer ver amigos? Que ela quer pegar sol? Não, ela quer ficar trancada num quarto escuro, pensando em tudo que é ruim, em todos aqueles que causaram mal para ela. Com isso, ela começa a carregar essas pessoas no ombro. Eu me recuso.
Quem causou mal para mim vai lidar com isso sozinho, vai responder diante de Deus sobre isso, porque eu não vou te carregar, não. Então eu sugiro a você, não carregue ninguém, não. Vá para o teu quintal, senta na tua janela se você não tem quintal e pegue um solzinho. 15 minutinhos de sol por dia já vai ser uma fonte de vitamina D maravilhosa. Isso traz saúde. Então, os níveis de vitamina D serão aumentados naturalmente, de forma natural, e pode o quê? Diminuir, então, a ansiedade ou até mesmo a depressão. Eu acompanhei uma pessoa que estava com um quadro de ansiedade bastante elevado. Também já estava, além da ansiedade, já estava, esse quadro de ansiedade tinha aumentado e a pessoa já estava também com muita depressão. Já estava num grau, eu diria que moderado de depressão. Já havia feito terapia, estava fazendo terapia, tentando descobrir a causa, como nós falamos, a importância de descobrirmos a causa, de saber o que está acontecendo comigo, por que eu estou assim. Não tinha nada na terapia que fosse foco. Aí a pessoa passei uma recomendação do quê? Fazer alguns exames, médico, clínico. A pessoa fez vários exames, um kit lá completo de exames. O que descobriu? Uma carência de vitamina D. Entrou com o medicamento, porque a carência estava muito elevada, além de tomar sol, de andar aí na grama um pouquinho, tomar o sol, entrou com o medicamento, a vitamina D, e em questão de menos de um mês, a pessoa já estava diferente, a pessoa já estava melhor. Aquele índice elevado de ansiedade havia diminuído. Então, a vitamina D, o tomar sol, o sair um pouquinho, fazer algo que te traga prazer, isso é curador. Isso é relevante para a nossa vida. Vamos cuidar. Então, nós precisamos tomar soluções. Nós precisamos agir. Não espere adoecer. Não espere prostrar-se. Não espere estar à beira da morte, não espera uma depressão profunda, não espera uma ansiedade patológica. Não, trata antes, cuida. Em todo tempo vamos manter o quê? A nossa confiança em Deus. É tão simples nos cuidar. Requer eu querer estar bem, estar feliz. Vamos ler mais um texto? O que Deus nos fala sobre isso aqui? Sobre a ansiedade, sobre mantermos a nossa confiança nele. Quando você lê lá Mateus 6, 25, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 6, 25 diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Por que você está ansiosa quanto à vossa vida? Quanto que está por vir? Quando nós olhamos para Mateus, ele diz para mim e para você: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Descansa o teu coração no Senhor. Busca trabalhar para que o seu corpo, a sua mente esteja bem. Não vos inquieteis. O texto conclui para a gente: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Significa o que é isso? Não te preocupes com o dia de amanhã, porque tem o Senhor cuidado de ti e continuará cuidando. Isso requer fé, oração, fé, persistir em tudo aquilo que nós sabemos que é bom, caminhar numa direção de saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde mental. E aí você será canal de bênção por onde passar, seja na sua igreja, seja na sua casa, onde você for. É cuidado diário. Eu quero finalizar com você, porque já escureceu de novo. Como escurece rápido, né? Quando nós olhamos para o Salmo 62, o versículo 5, ele diz assim: descansa a minha alma em Deus. Eu quero dizer para você, descansa a tua alma em Deus. Porque dele vem a minha esperança. É dele que vem a tua, a minha, a nossa esperança. Portanto, descanse a sua alma em Deus. Confia, entrega, relaxa, trata, cuida. Observa quem é você, observa o que você está sentindo, o que você está pensando. Se for necessário, mude o foco. Se for necessário, troque algumas atitudes na sua vida. Tenha bons amigos, tenha boas amizades, tenha a prática de falar com Deus, de ler a palavra, de viver verdadeiramente o Evangelho. Amém?
Que Deus possa continuar abençoando a mim e a você. Que Deus possa continuar nos dando da graça dele, para termos a nossa alma tratada, curada e em paz. Que Deus abençoe. Sempre um prazer estar com você, chegar até você, tomar o meu chá da tarde com você. Deus continue abençoando e dando a cada um esse descanso. Descansa a tua alma em Deus. Se você tiver alguma pergunta, quiser colocar aí, eu não falei com ninguém quase hoje, né? Porque senão o tempo fica muito longo, a live. Mas agora eu vou ler, se você tiver alguma pergunta e eu puder te responder. Se não quiser, eu posso te responder no particular, tá bom? Se você achou que essa live foi boa e que esse assunto pode beneficiar a vida de alguém, eu quero convidar você a compartilhar com a sua amiga ou com alguém que você conheça, para que você também seja canal de bênção para estas pessoas. Deus continue abençoando. Beijos. Até a próxima. Fique na paz. Fique tranquilo. Relaxa, tá? Agora eu vou comer meu bolo de banana e tomar meu chazinho relaxante. Beijos. Tchau, gente.